Pedro Venceslau já está entre a gente, porque essa fala de Flávio Dino é uma fala muito importante ali para o espírito de corpo da Suprema Corte. E eu te pergunto, ok, então, partindo desse pressuposto que o Supremo Tribunal Federal mais acerta do que erra, Pedro Venceslau, como você avalia quando eu te digo que há erros e erros? Exatamente, e o ministro admite que o tribunal erra. Já é um primeiro momento, um primeiro movimento, pelo menos, quem sabe, em direção a um código de conduta, um código de ética que não existe hoje no Supremo Tribunal Federal. Agora, é um momento na nossa corte aqui do Brasileira muito diferente daquele que o Brasil viu durante o julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro, quando, depois dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, houve uma unidade muito grande entre os três poderes, especialmente dentro do Supremo Tribunal Federal. Houve um movimento depois disso de críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal, mas isoladas dentro de uma bolha política representada pelo bolsonarismo, que chegou a convocar manifestações contra o Supremo pedindo o impeachment de ministros, mas isso não reverberava além de um campo político muito restrito, que é representado pelo bolsonarismo. O que a gente vê hoje é um crescimento muito grande de um sentimento da população brasileira e de parte da opinião pública que vê o Supremo Tribunal Federal acobertando, ou pelo menos aceitando comportamentos que deveriam ser, no mínimo, questionados internamente. Então, essa fala do Flávio Dino, primeiro, deixa claro e joga a luz para algo que está acontecendo internamente na Corte. Eles estão sentindo esse desgaste. Estão sentindo que as críticas agora não estão mais circunscritas a um campo político. Estão ganhando corpo na sociedade, entre juristas, especialistas, OAB, também entre políticos que não são mais apenas os políticos bolsonaristas ou considerados da ultradireita. As revelações sobre os envolvimentos de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, de alguma forma, com o Banco Master ou com o Daniel Vorcaro, independente de quanto de ilegalidade que há nisso, mas tem uma questão que é o debate moral. A aquisição de um resort por parte de familiares de Dias Toffoli é algo que chama muita atenção da sociedade. Então, o ministro Flávio Dino, nesse momento, então, faz uma fala que é uma fala para contemporizar e mostrar apoio a esses dois ministros que estão na defensiva nesse momento. Porque os demais ministros da Corte, nesse momento, por mais que não saiam em defesa pública dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, também não têm feito críticas, nem sinalizado que possam fazer algum movimento no sentido de mostrar que a Corte tem uma visão crítica interna que vai na contramão do que pensam os demais ministros. E, portanto, agora, o que a gente assiste também é o Supremo Tribunal Federal tentando buscar uma série de agendas positivas para contrapor um pouco essa onda de notícias ruins que vem sendo divulgadas diariamente ou semanalmente nos órgãos de imprensa. Então, esses julgamentos, essa ação penal da qual, durante essa sessão que o Flávio Dino fez essa fala, é uma ação penal que faz parte de uma tentativa de uma agenda positiva do STF, que está falando sobre deputados federais que são acusados de desvio de emenda e pedido de propina de emenda. São 3 deputados federais, inclusive, do Partido Liberal, o PL, o partido de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, do PL também do Maranhão, que aliás é o estado de Flávio Dino, e Bosco Costa, do PL de Sergipe. Teve também recentemente o julgamento de Marielle, dos mandantes do assassinato de Marielle, que também foi um momento em que o STF conseguiu respirar um pouco, virar um pouco a página, mudar um pouco de assunto, mas é justamente isso que o STF procura agora, tentar sair da defensiva, sair das cordas, inclusive em julgamentos que têm mais respaldo na opinião pública.